Eu tive que expulsar demônios da minha casa. Vamos entender o que foi isso depois da vinheta. Já repararam que o canal vive mudando de cenário? Isso é porque nós somos nômades digitais, ou seja, nós viajamos e trabalhamos ao mesmo tempo. Por isso, estamos sempre morando em cidades diferentes. E para você acompanhar a nossa vida de nômade, siga o nosso segundo canal, que é o VMS, Viver é Melhor que Sonhar. O link vai estar na descrição. Obrigada e até a próxima. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E essa moça que eu vou analisar o vídeo, ela sempre passa no meu feed do TikTok. O nome dela é Ingrid da Silveira e ela tem quase 1 milhão de seguidores no TikTok. Ela se declara conservadora, cristã e antifeminista. E agora, pelo jeito, expulsadora de demônios também. Mas então vamos lá ver o que nós podemos falar sobre esse vídeo dela aqui. Eu tive que expulsar demônios da minha casa. Vou contar uma experiência pra vocês que aconteceu há pouco tempo aqui em casa, onde eu tive que expulsar demônios que estavam aqui dentro. Durante umas 3 semanas eu tava sentindo um cheiro muito forte, de enxofre mesmo, na minha cozinha e no meu quarto. E eu não tava entendendo por que isso estava acontecendo, porque... Interessante que eu aproveitei para pesquisar a relação entre demônio e enxofre e eu acabei achando um artigo, na verdade, de uma doutora em história e ela fala sobre a presença da figura do demônio ao longo da história. Só um pedacinho, tá? Vou deixar aqui na descrição. A presença de figuras demoníacas, seres intermediários, às vezes benéficos ou maléficos, existiu em diversas culturas. No Egito, por exemplo, o monstro Amut, híbrido de crocodilo, leopardo e hipopótamo, devora os condenados no além, aqueles cujo coração, ao ser colocado na balança pela deusa Met, estava pesado com as más ações. Já o diabo no cristianismo está relacionado ao inferno, em latim infernos, inferior, e a necessidade da busca pela salvação. Ele ocupa o interior do local mais baixo da terra, um espaço quente, caracterizado pelo fogo, enxofre e pela tortura aos humanos que morreram sem se arrepender dos seus pecados. Lembrando que a doutora aqui fala sobre o demônio e a Ingrid, ela fala sobre demônios, né, no genérico e plural. Ela vai narrar depois que são mais de um, na verdade 5. Só acho estranho que demônio não deveria ter cheiro, né? É um ser espiritual, por que ele teria cheiro de enxofre? É verdade. Toda quinta-feira eu faço faxina na minha casa, eu troco os lixos, eu passo o pano. A minha casa fica super cheirosa. Mas mesmo depois de fazer faxina, ainda ficava esse cheiro de enxofre na minha cozinha e no meu quarto. Já aconteceu isso aqui também, era cano entupido do banheiro. É ruim mesmo. Era o mesmo cheiro. E durante esse tempo também, tinha momentos que eu ficava triste de repente. Tipo, eu não tinha recebido nenhuma notícia triste e as minhas contas estavam pagas. Eu não tinha recebido nenhuma notícia triste. Bom, então eu não abri as notícias, né? Porque eu também, né? Às vezes estou de boa e fico triste de repente. O que eu faço? Abro para ler as notícias. Aí já viu. Não tem como não ficar triste. Tá tudo bem, mas do nada eu ficava muito triste, uma vontade de chorar, uma vontade de morrer, literalmente, muito, muito ruim. Então, quando você é cristão e tem o Espírito Santo, demônios não podem te possuir, entrar em você, mas eles podem te oprimir. E era isso que estava acontecendo comigo. Não sei de onde ela tirou isso. Mas, segundo o pastor Marcos Feliciano, demônios podem possuir você porque parte do seu corpo, boa parte do seu corpo é feito de água. Demônios amam águas. Eu citei aqui agora há pouco, quando os demônios entraram nos porcos, para onde eles correram? Porque eles habitam nas águas. Por que que o corpo humano pode ficar possesso? 70% do corpo humano é feito de... E o cérebro? 77%. Se você estiver na piscina, então, pode entrar uma legião de demônios de uma vez só. Perigosíssimo. Na chuva, meu Deus do céu. A chuva que deu agora em BH aqui era uma demonhada que você não pode nem imaginar. Meu Deus. Então eu fui orar e fui perguntar a Deus o porquê desse cheiro, por que isso estava acontecendo. Perguntar a Deus por que desse cheiro. Já imaginou que o seu orando? Deus, me explica o porquê desse cheiro. Estranho, né? Certamente que sim. Eu fui procurar pra ver se tinha algum bicho morto aqui dentro de casa, que eu tenho uma gata, ela pode ter trago um bicho, mas ser. não tinha nada, a gente tava tudo intacto. E depois que eu orei, uma seguidora minha veio falar pra mim que sonhou comigo. E eu fui perguntar pra ela o que ela tinha sonhado. E aí ela falou: Ingrid, eu sonhei que enquanto você dormia, tinha demônios subindo em cima de você, eles estavam pisando em você. E eu fiquei, meu Deus, que legal.
E aí ela falou, e fica esperta, porque eles estão no seu quarto e na sua cozinha, que era exatamente onde eu estava sentindo o cheiro. Então eu não me conformei com aquilo, eu falei, eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso na minha casa é a habitação de Deus e não de demônio. Essa história de demônio na cozinha me lembrou uma outra história. Existem demônios, Exus, legiões, que são territoriais. Eles moram no guarda-roupa, debaixo da cama, nas panelas, nas paredes, na caixa d'água. Eu fico pensando, né, o que dá na cabeça do demônio? O demônio tá lá no inferno, aí eles começam a conversar assim, E aí, pra onde você vai? Ah, tô pensando em subir lá pra terra, né? E ficar na panela de pressão. Tá, tem uma panela gostosa lá, gosto de ficar. E você? Ah, nós estamos juntando aí uma galera, nós vamos ficar pisando na Ingrid à noite. Tô pensando em fazer isso aí, que você tá de boa? Tá de boa. sabe? Pra quê? Imagina, o demônio sai lá das profundezas pra ficar pisando nos outros à noite. Vou pisar, sabe? Pra quê? Vai causar a terceira guerra mundial, demônio, sabe? Entra no Bolsonaro e... não. Eu tenho o poder de matar pessoas. Eu vou queimar o teu arroz. Pra quê, hein? Então eu botei louvor bem alto e eu comecei a louvar, eu comecei a cantar. E orei bem alto, falando aqui, ó, Satanás, se você tá me ouvindo, a gente falar um negócio aqui, não é a tua casa, você vai sair daqui agora. Ela botou um louvor bem alto pra expulsar o demônio. Então é isso que a vizinha faz todo dia de manhã. Ela tá expulsando o demônio. Mas eles não saem, já que ela coloca todo dia. No nome de Jesus, eu orei. Gente, no dia seguinte não tinha mais cheiro. Nem no meu quarto, nem na minha cozinha. Bom, vamos lá. Ó, dá uma olhada nessa história e eu já explico pra vocês. Em uma manhã, ouvi passos vindo da sala acima da minha cabeça. Subi a escada correndo e, para minha surpresa, o quarto estava vazio. Passei para o próximo e depois para todos os cômodos daquele andar e depois para o andar de cima para descobrir que eu era a única pessoa naquela casa. Às vezes, depois de me deitar, os barulhos da despensa são tremendos, como se os móveis estivessem sendo empilhados contra a porta, como se estivessem mexendo na louça e ocasionalmente um longo e assustador suspiro ou lamento. Às vezes, enquanto ando pelo corredor, sinto como se alguém estivesse me seguindo, indo me tocar. Você não consegue entender se nunca passou por isso, mas é real. Enquanto eu me vestia para o café da manhã, meu filho, que tem 4 anos, veio ao meu quarto e perguntou por que eu havia o chamado. Eu disse que não havia feito isso e que não estava no quarto dele. Algumas noites depois de ficar na cama por um tempo, senti como se as roupas de cama fossem arrancadas de mim. E também senti como se tivesse levado um golpe no ombro. Uma noite acordei e vi, sentado no pé da minha cama, um homem e uma mulher. A mulher era jovem, morena e magra e usava um grande chapéu. Fiquei paralisada e não conseguia me mexer. Essa é uma história real, mas tem uma explicação muito mais real ainda. O que acontece é que nessa casa, onde estava acontecendo esses fenômenos sobrenaturais, estava acontecendo na chaminé um vazamento de monóxido de carbono que estava indo para a casa inteira. E o que acontece é que o monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido. Ou seja, ele pode estar por aí, as pessoas respiram e não percebem que estão respirando. Entretanto, inalar monóxido de carbono pode provocar todas essas sensações, alucinações auditivas, visuais, a sensação de paralisia e por aí vai. E era isso que estava acontecendo nessa casa. Eu estou dizendo que é isso que aconteceu com a Ingrid? Não. Eu estou dizendo só que o demônio deveria ser a última possibilidade que nós deveríamos cogitar, porque tem explicações plausíveis muito mais possíveis, né, de estar acontecendo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que chama 20 explicações científicas para fenômenos sobrenaturais. Vamos acabar de ver o vídeo. Em lugar nenhum. Até hoje não tem mais esse cheiro. Era literalmente demônios. E não era um, era demônios que estavam na minha casa. Como que você sabe? Como que você sabe que eram demônios e que não era só um? Como que você contou? Boa pergunta. Por exemplo, a mulher aqui, que passou por essa experiência que eu acabei de narrar, também achava que tinha um homem e uma mulher na casa dela. Poderia falar, não, era um casal de fantasmas. Mas tinha uma explicação bem melhor. Quando a menina falou que sonhou comigo, ela disse que eram vários que subiam em mim. Eles eram muito feios, eles tinham os olhos vermelhos, assim, era uma coisa horrível. Mas graças a Deus eu consegui expulsar, isso não acontece mais. Eu sonhei que estava rico e nem por isso estou. Então assim, se tá tudo bem com você, mas de repente você fica triste do nada, isso com certeza é uma opressão maligna. Essa é a única parte que é de fato perigosa do vídeo dela, porque ela fala de um sintoma psicológico e diz que com certeza é uma obsessão maligna, sendo que o que ela descreve
parece muito mais com alguns transtornos de humor, como transtorno bipolar, depressão em vários tipos, transtorno esquizoafetivo e ciclotimia. Ou seja, você fica pensando que é um demônio e às vezes acaba deixando de procurar um psicólogo ou às vezes até um psiquiatra e acaba demorando para obter o tratamento de uma situação que precisaria de um tratamento médico, que não é nada sobrenatural ou espiritual. Portanto, se você tiver com algum desses sintomas, ok, até procure uma ajuda espiritual se você quiser, mas também procure um psicólogo. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. E para me acompanhar mais de perto, siga-me também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. O monóxido de carbono, a longo prazo, se você ficar inalando o tempo todo, você acaba morrendo. A consequência de você inalar monóxido de carbono de forma constante é você morrer. Ou seja, se não tivessem procurado ou descoberto uma outra explicação, as pessoas acabariam morrendo e era capaz que culpassem os demônios. Tem gente que tudo coloca a culpa no diabo. O mesmo vale para uma situação como essa. Se você tá com problemas psicológicos, com mudança de humor, uma situação, uma tristeza sem explicação, procure um psicólogo, entendeu? Não vai nessa de que é um fantasma. Só pode ser um demônio, não pode ser outra coisa. Não sei, eu evitaria. Bom, como eu falei, eu tenho aqui um vídeo que explica, que dá 20 explicações científicas para fenômenos sobrenaturais, tá? Vou deixar aparecendo aqui. E no mais, continue seguindo o conselho daquele que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Eu estou falando, é claro, do ET Bilu. E a mensagem dele é: busquem conhecimento.